A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto. Nós estamos tratando aqui a respeito do livro de Isaías, o profeta chamado profeta maior, dentre os outros profetas que também tem esse título. Nós estudamos já a respeito da introdução do livro, já fizemos também um resumo do livro, e agora nós vamos falar a respeito do chamado profético de Isaías. E para começar, nós vamos já falar do momento em que esse chamado acontece. Então, em Isaías capítulo 6, verso 1, nós vamos ver que isso aconteceu no ano que morreu o rei Uzias. Então, a partir daí, começa então Isaías na direção de Deus no seu exercício profético. Segundo Crônicas, capítulo 26, do verso 1 até o 26, relata, a ascensão e queda do rei Uzias. Uzias, ele começa bem o seu reinado, mas de repente, não vai bem e acaba terminando mal. Mas a ascensão do seu reinado, o seu sucesso, tem duas etapas. A primeira é que ele se torna vitorioso sobre o inimigo nas batalhas, E a segunda é que ele também prospera muito diante do seu reino. Então, essas duas coisas fizeram com que o rei ele tivesse sucesso no seu reinado. Por outro lado, nós vamos ver esse sucesso que ele teve. Além disso, ele também era bem reconhecido pelos outros reis, pelos outros governos, outros reinos ali circunvizinhos. Então, a fama dele também era bem conhecida. Isso está relatado justamente no capítulo 26, no verso 8 e 15, que eu vou ler agora. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhava até a entrada do Egito, porque se tinha tomado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Então, o reinado de Uzias foi um reinado bem sucedido, até o ponto em que ele, por ele mesmo, ele começa a perder essa relevância do seu reino. Agora nós vamos ver então o segredo do sucesso de Uzias. Primeiro, ele desempenhou um grande trabalho, Segundo, ele foi ajudado pelo próprio povo. E terceiro, ele foi ajudado por Deus. Então, Uzias teve esse sucesso por essas três causas, que foi o grande trabalho que ele desempenhou por si próprio, a ajuda do povo e a ajuda de Deus. O período de sucesso do rei, teve ali, foi
perigando, né? Foi se tornando perigoso quando ele cedeu ao orgulho próprio, né? Ele começou a estar se achando mais do que Deus, né? Não necessitando mais de Deus, achando autossuficiente. Então ele começa a colocar perigo no seu reino, né? Então ele cede ao orgulho. Vamos ver aqui no verso 16 o que fala a respeito disso. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, ele transgrediu ali uma ordem de Deus, né, que quem é que queimava incenso? Eram os sacerdotes. Ele não era sacerdote, não vinha de linhagem sacerdotal. Ele apenas foi ungido rei, né? Mas, como ele se achava independente, autossuficiente, ele mesmo queria queimar o incenso. Isso aí desagradou ao Senhor. E o Senhor, então, começa a pesar a mão sobre o rei e sobre o seu reinado. Ok? Então, como isso começou a acontecer, né? Depois que ele cedeu ao orgulho, ele desobedeceu a Deus, e então ele começou a fracassar. Vamos ver o verso 21 e 23, o que fala. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo e a terra. Ok? Então, Deus tira Uzias e coloca Jotão, filho de Uzias, no seu lugar. E Uzias é acometido por uma lepra. Certo? Então, com isso, o que vai acontecendo? A moral do povo começa a ficar baixa, né? O pessoal já fica desanimado, sabendo que o seu rei está doente, com uma lepra, coisa que naquele tempo era muito mal vista, né? As pessoas se afastavam do leproso, o leproso era isolado. Então, Deus coloca uma lepra em Uzias. Mediante o fracasso humano do rei, né, as coisas começaram a mudar. Mas Deus sempre permanece no controle de tudo. Então faz Isaías ver que Deus estava no trono. Agora nós vamos ver a natureza do chamado de Isaías. Como isso aconteceu? Ela veio em forma de uma visão, mostrando o quê? A visão trazia e mostrava a santidade e a glória de Deus. Como assim? Observando Isaías capítulo 6, né, nós vamos ver a santidade de Deus. Como foi vista essa santidade? Como podemos ver e interpretar essa santidade de Deus
no capítulo 6 de Isaías. Vamos lá no capítulo 6 de Isaías. Versos de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías vê aí nessa visão a santidade de Deus através dos serafins, clamando, falando: Santo, 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 e dizendo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, Isaías foi chamado através da santidade e da glória de Deus. Ok? Algumas explicações da palavra santo, repetida 3 vezes, expressa, a santidade, ou reafirma a santidade de Deus, e também a sua majestade e poder. A sua santidade supera o poder. Deus é trino e cada pessoa é santa. Isso também nós podemos identificar quando os anjos clamavam e louvavam: Santo, Santo, Santo. Deus é trino, Então ali eles reconheciam a trindade de Deus. A glória de Deus, essa glória, lá em João, capítulo 12, no verso 36 a 41, fala que a sua glória enchia toda a terra, abrangendo todas as nações. Isaías reconhece a sua própria necessidade espiritual. De que maneira? Porque ele exclama: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, que vou perecendo. Quando Isaías recebe essa visão, ele vê a responsabilidade daquilo que estava vindo para ele, que estava sendo colocada para ele. Então ele fala: ai de mim, que vou perecendo. Por que ele ia perecendo? Porque era muita coisa para ele, e ele não estava aguentando por si próprio, no seu corpo humano carnal, tudo aquilo que ele viu através da visão. Então, esses elementos que se tornaram temas de seu ministério, nós vamos ver alguns deles. Nós temos aqui 4 pontos, que é o pecado e a destruição de Israel. Ele vê essa situação, Deus mostra essa situação para o profeta. Outra situação, que a graça e a misericórdia de Deus é ilimitada, Não tem limites, ok? Outro ponto, o privilégio de Israel
e a escolha soberana por Deus. Tá? Israel é escolhido por Deus, separado por Deus. E a quarta, a santidade e a glória de Deus. Então, esses são os elementos que se tornaram temas do ministério de Isaías, né? A santidade, ok? Que é também o reconhecimento do pecado e saber que Deus não tem limites para perdoar, que a graça e a misericórdia dele é ilimitada. O privilégio de Israel e a escolha soberana por Deus por esse povo, e a santidade e a glória de Deus. E assim, irmãos, nós vamos terminar esse vídeo, tá? Mas vamos dar continuidade nele para a gente estar tratando ainda desse assunto em relação ao profeta Isaías e o seu chamado. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.